Eu era muito tímido, então eu achava que ali havia um caminho para mim. A escrita começa nesse momento em que a gente se despe do medo. É preciso viver antes de escrever. A escrita existe durante todo o momento. Nós precisamos da poesia, precisamos desse sonho do futuro. Eu se chamo Mia Couto, eu sou escritor, sou biólogo, ainda sou jornalista, trabalho com teatro. Estava a pensar qual é a ordem destas minhas identidades, o que é que eu me apresento primeiro. Às vezes varia, às vezes eu digo primeiro que sou biólogo e sou moçambicano, tenho 68 anos e tenho uma família relativamente numerosa, tenho 3 filhos, tenho minha esposa e sou filho de portugueses que emigraram nos anos 50 para Moçambique. Nascemos todos lá, eu e os meus 3 irmãos, numa pequena cidade no centro do país que se chama Beira, e vivi lá até aos meus 17, quando eu tive que sair para ir para a universidade. A minha mãe queria tanto que eu fosse médico, que eu acabei por pensar que esse era um desejo meu, né? Ela achava que, ela dizia, eu acho que não sei se ela inventava, que num certo momento eu disse que eu queria ser médico para ela não morrer nunca mais. E eu matriculei-me em medicina querendo ser psiquiatra. Esse era o meu grande desejo. Nessa altura havia uma corrente que contestava muito a psiquiatria convencional. Havia uma coisa que se chamava na Itália antipsiquiatria, que era abrir os hospitais que nesse momento era uma espécie de prisão, havia choques elétricos, etc. E a psicanálise também nessa altura estava tendo um grande boom, uma revelação enorme. Então via na psicanálise e na psiquiatria uma coisa que correspondia muito àquilo que eu queria, que era perceber melhor o que está para além da superfície do outro, o que é, quem é a outra pessoa, que eu era muito tímido, então eu achava que ali havia um caminho para mim. E fiz medicina, saí da minha cidade, deixei os meus pais, deixei a minha família, a minha casa pela primeira vez, fui viver sozinho, foi importante nascer outra vez. Eu ganhei mais confiança em mim, eu tive que enfrentar o mundo, mas foi terrível, porque eu nessa altura, eu lembro-me que todos os dias escrevia uma carta para os meus pais, e nunca mandava aquela carta, era como se na próprio gesto de escrever eu estivesse com eles. Passado um tempo, não porque eu decidisse, mas porque houve uma circunstância no país, o país tinha uma grande luta pela independência, eu juntei-me àquela luta e a Frente de Libertação de Moçambique, que era onde eu militava, me pediu para eu abandonar os estudos e ser jornalista. E nessa altura ainda havia uma ditadura no país, então eu, no primeiro mês e meio, eu fui jornalista assinando com outro nome, quer dizer, enfim, deixei a medicina com o compromisso que eu voltaria para a universidade um mês depois. Um ano depois. Não aconteceu isso, eu fiquei 11 anos como jornalista. Quando voltei ainda me matriculei em medicina, mas aí obrigavam-me a que eu começasse do zero. Eu já tinha feito 2 anos e meio, já tinha feito as disciplinas muito chatas, que são as anatomias, e eu pensei que eu precisava de uma coisa que me desse mais tempo, que me deixasse ser mais eu. No jornalismo eu tinha aprendido aquela coisa de estar em cima do acontecimento, de não ter um contacto mais demorado com o mundo, para eu me casar com o mundo, né? E pensei que biologia era uma coisa boa. A minha mãe reagiu muito mal, e ela disse: meu filho, tu já és poeta, como se fosse uma doença, né? E agora vais escolher um curso que não dá para nada, porque naquela altura o biólogo só era professor, acabava o curso de biologia para ser professor de biologia. Mas felizmente isso mudou muito, os biólogos passaram a estar no palco agora, estão na linha da frente, nesta busca de um saber mais ecológico, de tentar salvar o planeta, etc. Então, eu sou muito feliz sendo biólogo hoje, acho que a escolha foi boa, mas combino sempre, eu não quero ser só uma coisa, eu sou biólogo e multiplico-me por outras atividades sempre. Dos 14, talvez, do momento que eu comecei a me apaixonar por várias meninas da escola, aliás, por todas, eu acho que eu me apaixonei por todas. E eu era tímido, nunca conseguia dar o primeiro passo, abordar as outras pessoas. Eu escrevia como se fosse uma vida paralela, uma vida que acontecia no papel, e eu seguia as pisadas do meu pai. O meu pai era poeta, então... mas o meu pai, ele próprio ficou preocupado com isso, ele dizia: filho, é preciso viver antes de escrever. E ele tinha razão, acho que isso era importante. Então, quando eu, com 17 anos, assim que cheguei à capital do país, chama-se Maputo,
eu percebi que eu não ia só estudar, eu percebi que havia uma espécie de um chamamento, uma obrigação quase ética de mudar aquele país, porque era um país muito violento, era um país muito racista, era um país cheio de preconceito, e eu não podia ser feliz nesse país. Então não foi uma grande glória minha de generosidade só. Eu estava lutando por mim também, eu precisava ser livre, eu precisava de me libertar a mim nessa própria luta. Então havia uma espécie de um ritual, uma cerimónia onde compareciam os candidatos, porque aquilo era tudo clandestino, não é? Aquilo era tudo feito de maneira subterrânea. E eu lembro-me bem desse momento em que nessa sala, era uma sala, portanto, o caminho para lá eu nem sequer vi, o caminho que eu tomei para chegar a essa casa, e nessa sala estavam 30 pessoas, eu era o único jovem branco, tudo o resto era gente negra, bem mais velha, e percebi que naquela altura tinha que se fazer uma coisa chamada narração do sofrimento, em que cada um se dava um passo em frente e explicava que percurso teve na sua vida, e havia sofrimento tão pesado, tão real, que eu era um privilegiado. Então eu comecei a pensar, não me vou aceitar, porque eu não tenho sofrimento nenhum para pôr em cima da mesa, não? E já quase no fim, eu fui o último a ser chamado, quase no fim, pensei, olha, vou dizer que eu sou filho porque vi os outros sofrerem. Pensei, esta é uma grande frase. E quando cheguei lá não consegui dizer nada, não fiquei calado. E a pessoa que estava na mesa, perguntaram, você é aquele jovem que escreve no jornal? Eu já publicava, nessa altura publiquei alguns. Foi o meu pai que começou a publicar sem eu saber, sem eu autorizar. E eles disseram, então pode entrar para o nosso movimento. Nós precisamos da poesia, precisamos desse sonho do futuro, não é? Então, foi assim por via da poesia que eu entrei. E da política, sim, porque nessa altura era muito claro, não podia estar separado. Não é? Tudo que eu fizesse, quer fosse como futuro médico, psiquiatra, quer que fosse como jornalista, que eu ainda não sabia que queria ser, mas o meu pai também era ao mesmo tempo poeta e jornalista. Eu sabia que isso nunca poderia ser separado dessa intervenção política, que era urgente naquela altura, inadiável. Não existe uma fronteira clara entre aquilo que eu faço como escritor e o que faço como biólogo. A mim, a biologia interessa-me nessa quebra de fronteiras, nesta coisa que me ensina outras coisas. Não é? Quando a biologia diz coisas que são fundamentais. Uma delas, por exemplo, é esta coisa de que nós não somos inteiramente humanos. A biodiversidade que a gente fala como uma grande palavra de moda, ela existe dentro de nós e dentro de nós de uma maneira muito mais profunda. Isto é, não é possível demarcar aquilo que é a nossa identidade como humanos, e só somos 10% das nossas células são humanas, com os outros que habitam dentro de nós, que são as bactérias, vírus, etc. Esses que habitam dentro de nós não estão lá como se fôssemos nós o senhorio da casa, não é? E eles fossem simplesmente inquilinos ou hóspedes. Eles são nós, digamos. Nós somos, não podemos separar. Não é? É impossível separar. No momento que a gente quisesse demarcar, dizer assim, olha, agora não queremos esses dentro de nós deixávamos de existir nesse mesmo momento. Então, esta ideia é importante ter, porque se aceitamos dentro de nós que somos muitos e somos tão diferentes, não é? O que existe dentro de nós, é muito difícil exigir pureza racial, étnica, política ou qualquer coisa. A gente tem que aceitar que o mundo é como nós somos, por dentro. Né? Então essa é uma razão que a biologia me ensina todos os dias, a aceitar que coisas que são às vezes profundamente diversas, até contraditórias, elas existem numa coisa que se chama simbiose. Outra coisa que a biologia diz é que aquilo que a gente chama de evolução, progresso, desenvolvimento, tem que ser questionado. Porque a evolução biológica, ela não aconteceu com um programa qualquer para tornar melhor ou mais puro os seres que vão surgindo. É por um caos, é aleatório, não é? E não é por competição. A competição é um elemento, sim, mas o elemento principal que fez com que algumas espécies sobrevivessem, outras não, foi a capacidade dela fazer simbiose, de entender os outros, de conversar com os outros, não é? E isso não são ensinamentos só da biologia, eu trago isso para a minha vida inteira, não é? Também porque esse outro agora há muito aquele discurso do lugar da fala, a gente só pode falar daquilo que é a nossa própria identidade. Se eu sou homem, só posso falar de homens, se eu sou branco, só posso falar de brancos. Isto que eu disse anteriormente, não é? Me ajuda, me autoriza também a pensar que, de facto, os personagens que eu crio
estão dentro de mim. Só tem verdade se esse lado, meu lado feminino, está presente quando eu crio um personagem feminino. Então, é essa espécie de luz verde que a biologia me deu para eu pensar que isso, sim, tem verdade também. E, por exemplo, mesmo naquilo que são as filosofias africanas, não só não há palavras para dizer natureza e isso, também, mas em algumas línguas moçambicanas você não diz o verbo ter para criaturas, isto é, não se tem uma esposa, não se tem filhos. A palavra que é usada, mal traduzida, é estar com. E isso para mim é importante, para eu perceber que eu não tenho filhos, eu sou esses filhos, não é? E eles existem nessa relação que nós tecemos mais delicada. Então, estou sempre defendendo a biologia, inscrevam-se na biologia, agora estou falando para vocês diretamente. Não, é porque a biologia, se não forem biólogos, não tem importância nenhuma. Eu escolhi várias coisas e escolher aos 17 anos é uma coisa gravíssima, ninguém sabe bem o que é que quer. Aos 17 anos, aliás, estamos cheios de dúvida até ao fim da vida, felizmente, mas aos 17 é muito grave ter que escolher uma coisa que nos amarra. Mas vocês não ficarão nunca amarrados. A minha filha fez Sociologia, agora é atriz de teatro, então, e a minha outra filha fez um curso e está trabalhando no outro. Este é um mundo de hoje muito assim. A gente trabalha num ramo, muitas vezes, que não é o ramo onde a gente formou, numa cidade que não é a cidade onde a gente se criou, e acho que temos de estar preparados para isso. Eu tive muita sorte porque eu estou numa empresa que criei conjunto com amigos e eu tenho liberdade nessa casa, nessa empresa, de dizer, olha, eu agora preciso de um tempo e depois compenso, porque eu também não quero ser privilegiado, não quero ter uma condição especial. Então, se eu por acaso fico um tempo sem trabalhar, eu não tenho salário. Agora, quando estou aqui no Brasil, eu não tenho salário na minha empresa. E eles sabem, quando eu vou para o campo, eles passam por trás do meu computador e espreitam e dizem, estás a fazer o relatório ou estás a fazer poesia? Então, há essa liberdade que eu tenho que não está sempre presente, mas eu acho que se isso é feito com verdade, eu imagino, se calhar, porque eu também nunca tive que pedir um emprego onde eu tivesse que não abdicar daquele tempo porque quando surge a escrita para mim, o momento da inspiração, ele tem que acontecer, porque eu não tenho memória nenhuma, sou uma pessoa que não tem memória, então tenho que registrar, e aquilo não é só o registro, quando eu estou registando, a coisa vai começando a nascer, e então preciso de um tempo mesmo. E imagino que, se calhar, se eu tivesse que pedir um emprego, eu esclarecia logo a partir de dizer, vai ter que ser assim, ou diminua-me no salário, qualquer coisa penalizem, mas vai ter que ser assim. Eu acho que é difícil eu dar essa sugestão porque eu nunca decidi ser escritor, foi-me acontecendo ser escritor, mas também é uma decisão, todos os dias eu tenho que decidir que eu quero continuar a ser escritor. E aí o que eu acho é que é preciso estar preparado para uma condição difícil, assim, em toda a arte. Não se vai ficar rico por escrever, não se vai ter logo sucesso. Por exemplo, eu noto que é uma obsessão desta geração, mas também da minha também, que era preciso fazer esse investimento, mas para depois ser famoso, ter sucesso, etc. Eu acho que é um equívoco isso. Acho que eu sugeria que se escrevesse sobretudo pelo gosto. O grande momento é o momento que a gente está escrevendo. Esse é o grande prémio. Ser sucesso pode ser muito bom, mas pode ser um veneno. Eu não conheço gente que é feliz porque tem sucesso. O que nos faz ser feliz é outra coisa, e sobretudo é ter amigos e não ter fãs, ter amigos. Os amigos são sempre poucos na nossa vida. Cabem sempre nos dedos de uma mão. Não? Sim, foi o meu primeiro romance. Eu escrevia contos e poemas até aí, e eu vinha de uma guerra que nessa altura tinha já 16 anos, e essa guerra foi muito dura. Essa guerra não entrou na cidade onde eu vivia, onde eu vivo até agora, mas a gente via chegando os mortos, os feridos, etc. Morreu muita gente, 1 milhão de pessoas que morreu, e alguns dos quais eram jornalistas, meus ex-colegas e gente muito amiga. Então isso me conduziu para esta ideia de que eles me visitavam. Posso ter inventado isso, mas na verdade eu tinha noites de insónia em que eu escutava essa gente que morreu e como se fosse uma coisa que, para que eles continuassem vivos, eu tinha que
os converter numa história, não é? E tive que vencer traumas muito fundos. Eu lembro-me que eu era jornalista, era diretor do jornal, e o meu chefe de redação chamava-se Tivan, e ele era de uma província de Inhambane, e tinha que ir a um funeral, e tinha que atravessar uma zona de guerra. E a gente pediu-lhe 1000 vezes, não faças isso. E ele foi, porque era mais forte, era muito forte esse apelo. Ele ia ao enterro de um parente. E passado 2 dias eu recebi uma mensagem dizendo: você tem que identificar os corpos dele, da esposa e dos 2 filhos, que foram carbonizados, foram mortos e carbonizados dentro do carro. É muito difícil da gente vencer essa memória, né? Então isso me motivou. Foi o único livro que eu escrevi, digamos, com algum sofrimento, porque eu tinha que ultrapassar por essa via esse trauma. Perguntaram-me em Salvador há 2 dias, disseram: você é a favor de que hajam livros obrigatórios nas escolas? E eu disse: não, eu sou contra, eu acho que não pode ser, as crianças e os meninos e as meninas têm que escolher. Mas depois, a quantidade de jovens que vinha ter comigo dizendo: olha, eu tive no vestibular o Terra Sonamba e amei, e foi assim que eu comecei a ser escritor, foi assim que eu comecei a ser leitor. Eu já não digo mais, nunca mais que sou contra essa coisa da leitura obrigatória, porque o meu medo é esse é que o contacto que eu tive com escritores clássicos, quando eu tive que fazer provas e exames, não me fez gostar desses escritores. Foi o contrário, a relação era uma relação, mas era porque eles eram clássicos, eram Camões, eram escritores. Nós, em Moçambique, éramos uma colónia, então tínhamos que estudar os escritores de Portugal. Então, essa experiência foi má para mim, mas eu acho que pode ser boa para nos dias de hoje. Sim, é com o livro como um indisciplinador quase, não é? Portanto, se ele é feito só como um apoio a uma coisa técnica, que é aprender a gramática portuguesa ou da língua portuguesa, não funciona, porque se calhar é melhor escolher outro tipo de texto. O texto literário é para ensinar outra coisa, é para ensinar como, a partir dali, se pode sonhar e criar mundos. Eu acho que um momento que me converteu mais em escritor foi o momento em que, na escola primária, eu tinha 9 anos, provavelmente, um dos meus professores disse: vocês vão fazer uma redação em casa, amanhã trazem, eu também vou fazer. E no dia seguinte ele tinha um caderninho igual ao nosso, e ele era um tipo muito alto, e sentou-se numa cadeira nossa, igual às nossas, era a cadeira dos alunos, e leu. Quando foi a vez dele, leu a redação que ele tinha feito em casa. E ele estava realmente comovido, atrapalhado, como se nós fôssemos os professores dele naquele momento. E ele leu um texto que se chamava As Mãos da Minha Mãe. E ele falava das mãos da mãe dele, e eram as mãos da minha mãe, escalavradas, duras, que seriam endurecidas pelo trabalho. E foi a primeira vez que eu, que já tinha lido, já tinha visto o meu pai escrever, foi a primeira vez que eu pensei: gente, o que é que se pode fazer pela escrita? Aquele homem conhece a minha mãe. O que é que um escritor tem que ter para ele sentir que fez o que ele queria? É anterior à escrita, não é? Isto é, a escrita existe durante todo o momento. Não é um momento em que a gente se senta em frente ao computador ou em frente do papel que começa o ato da escrita. O ato começa quando ele acorda ou ela acorda e sai para o mundo e sai disponível. Quer dizer, está aberta a ouvir os outros, mas ouvir os outros de uma maneira total, isto é, ter proximidade com os outros de maneira que ele consiga que esses outros lhe contem histórias e o alimentem ele seja alimentado por essa relação em que ele perde o medo. Eu acho que perder o medo é essencial para toda a vida. Não é uma coisa do escritor. A gente às vezes agarra-se a uma certeza, precisa ter razão, porque tem medo de ficar perdido, não é? E ficar perdido não é uma coisa má. Às vezes é fundamental ficar perdido para que a gente encontre depois caminhos que estavam ali e a gente não via, não é? A escrita começa nesse momento em que a gente se despe do medo. Eu tinha medo de encontrar essa entidade feminina dentro de mim, porque eu sou de uma geração em que ser homem, né, ser macho, era uma coisa essencial. Eu não podia colocar isso em dúvida. Então, quando eu consigo chegar lá, a essa parte de mim, foi porque eu perdi o medo. Então, o medo do outro nos leva a ter uma relação muito superficial. A gente sai à rua dias e dias e não encontramos realmente ninguém, porque estamos nesta coisa que é meio superficial, né, da relação
de trabalho que é só isso, na relação na rua com as pessoas que não é só isso. O Brasil é muito bom, eu sinto muito bem no Brasil, porque é como Moçambique, as pessoas param e contam histórias a um estranho, pode-se não ser escritor, mas só o prazer desse encontro com a história do outro, e o outro só é uma pessoa se tiver uma história, só isso vale a pena. Há um amigo meu que disse de uma maneira muito feliz, ele é da minha idade, e ele dizia assim, sobre a sua própria idade, ele dizia assim, eu costumava ser jovem, e agora estou deixando de perder esse hábito, foi o que ele disse. Isto é, de um lado eu mantenho, acho que mantenho esse espírito jovem que é. Claro que já não sou esse jovem. Parece que eu fui quando comecei a escrever, por exemplo, eu diria que é preciso contenção, isto é, que é preciso que ele não queira fazer bonito. Sim? E eu acho que o meu maior erro foi isso no início. Eu estava tão preocupado em vestir a escrita e fazer com que ela saísse bonita para a rua, que a beleza maior, que era essa que já estava lá, ou poderia estar lá, não precisava disso. E, portanto, às vezes menos é melhor. Então, acho que essa relação com uma beleza que, se existe, é porque ela já está lá, não precisa de ser enfeitada, não é? Então acho que isso sim, eu diria assumir. Sim, primeiro os meus pais, os dois. Minha mãe porque era uma contadora de histórias e fascinante, a gente nem se reconhecia nas histórias que ela contava sobre nós próprios. O meu pai, por causa dessa gentileza, e é que me ensinou que toda a pessoa tem que ser escutada. O meu pai, numa sociedade profundamente racista, o meu pai parava perante qualquer pessoa e escutava. E demorava a chegar ao trabalho. Eu acho que ele chegava lá sempre atrasadíssimo, porque ele queria isso. Isso era a sua grande intenção. Há uma coisa que eu gosto porque só percebi isso mais tarde, depois dele morrer, que ele, quando já estava bastante doente, entrava um bisneto que tinha 2, 3 anos, não sabia sequer falar bem, andar bem. E o meu pai, com um esforço enorme, levantava-se para saudar essa pessoa que entrava. Já era uma pessoa. E nunca ele disse, olha, estou-te a dar esta lição, é para tu ver. Não, ele fazia simplesmente. E nós percebíamos mais tarde. Então ele marcou muito, muito, muito. Um professor que eu tive, e é bom dizer isto porque estou a falar com estudantes, um professor que eu tive chamado Ken Tinley, era um ecologista. E ele levava-nos para o trabalho de campo e dizia, vocês têm que levar um papel e uma caneta para desenharem. E tínhamos que desenhar a paisagem, a floresta aqui, depois o rio, depois a rocha. E a ideia dele era que a mão tinha um outro cérebro. Nós temos um cérebro, que é este que a gente conhece, não é? Mas a mão pensa de outra maneira. E quando a mão está desenhando, percebe que há ali um padrão que se repete e o outro que é súbito. Aqui há a interrogação, porquê que há floresta só aqui? E ele disse, agora vem a razão invisível, vocês têm que perceber como. Então a gente tinha que ir àquilo que não é imediatamente visível, que é a geologia, o solo, a rocha que está por baixo, etc. A maneira como ele, por exemplo, nos ensinava a resolver com uma prova total de confiança naquilo que era a nossa sensibilidade e não nas ferramentas, nos instrumentos, ou seja, não tinha laboratório, estamos no meio do mato da África, então eles façam o desenho das correntes deste rio ou deste mar, e a gente não sabe, temos que ter a ajuda de algum aparelho, não é? Ele disse, não existe aparelho aqui. Então, ele levava, por exemplo, uma bola de ténis, que amarrava com uma corda, e atirava para diferentes áreas desse rio, e fazia o desenho de como é que a corrente levava aquela bola. E fazia com a areia, fazia um pequeno bolinho, e esse bolinho partia a meio, então a quantidade de argila tinha uma espécie de uma tabela que ele construiu, isto é, ele me ensinou uma espécie de apelo para que há coisas que a gente sabe porque temos uma sensibilidade que não podemos perder. É isso. Eu acho que é preciso estar apaixonado sempre. Eu acho que ter essa relação de paixão com o que a gente faz é fundamental. Porque não se faz bem se não for assim. Eu não acredito que haja alguma coisa que comigo, por exemplo, não resulta, não é? Então essa relação de paixão tem que ser esta coisa que é recriada, vou voltar um pouco atrás, aquilo que eu já próprio disse, pelo facto de a gente não querer afirmar aquilo que pensamos que somos, mas não tendo medo de ser um ou outro e de realmente viajar entre identidades diferentes, aceitar que somos muitos, dentro de nós vive uma multidão, não é? Então, e essa multidão
vai aparecendo e a gente tem que sentar com ela, não é? Sem ter que sempre escolher e eliminar aqueles que pensamos que não somos.